Uma rajada de vento invisível pode derrubar uma floresta inteira em poucos segundos. Não se trata de um tornado que gira e suga a terra, mas de um martelo invisível que cai do céu e esmaga o solo diretamente. Esse fenômeno, conhecido como microexplosão, ocorre quando o ar frio despenca de uma nuvem de tempestade com uma força esmagadora. A maioria das pessoas associa ventos destrutivos a redemoinhos, mas a física do ar descendente prova que a gravidade pode transformar uma simples brisa em uma prensa hidráulica atmosférica. O gatilho desse colapso vertical começa com um processo invisível de resfriamento rápido dentro das nuvens carregadas. Quando a chuva ou o granizo que cai encontra uma camada de ar extremamente seco abaixo da nuvem, a água evapora instantaneamente. A evaporação consome calor, resfriando o ar ao redor de forma abrupta. Como o ar frio é muito mais denso e pesado que o ar quente, ele perde a capacidade de flutuar e começa a despencar em direção ao solo, ganhando velocidade a cada metro de descida. Nas profundezas de uma floresta densa sob um céu cinzento, as árvores começam a balançar, mas não para os lados. Elas sofrem uma pressão vertical contínua, como se uma mão gigante as empurrasse de cima para baixo. Em instantes, troncos robustos de pinheiros e carvalhos não resistem e quebram ao meio, caindo todos na mesma direção, apontando para fora de um centro invisível. No chão, folhas e poeira não sobem em espiral segundosão varridos para longe em uma linha reta perfeita. Esse padrão de destruição radial é a assinatura de que o ar atingiu o solo e se espalhou como água disparada por uma mangueira de alta pressão contra o piso. A nossa intuição sobre o clima nos diz que o vento soprando de um lado para o outro ocorre porque a atmosfera tenta equilibrar a pressão horizontal. No entanto, a microexplosão inverte essa lógica ao colocar a gravidade no controle direto do movimento do ar. Quando a coluna de ar frio e denso inicia sua queda, ela não encontra resistência suficiente para desacelerar. Pelo contrário, à medida que a precipitação continua a evaporar dentro da coluna descendente, o ar fica ainda mais frio e pesado, criando um efeito de bola de neve termodinâmico. O ar não está apenas soprando, ele está caindo sob o próprio peso, como um bloco de concreto gasoso em queda livre de milhares de metros de altura. Ao atingir a superfície da Terra, essa massa de ar verticalmente acelerada se depara com uma barreira intransponível, o solo sólido. Sem poder continuar sua trajetória descendente, a coluna de ar sofre uma transição violenta de direção. Ela se expande horizontalmente em todas as direções, criando uma onda de choque de vento que pode facilmente ultrapassar 200 km por hora. Para quem observa de longe, a tempestade parece comum, mas na base da nuvem, uma porção do céu está literalmente desabando. Esse vento divergente arranca telhados, derruba postes e destrói plantações sem apresentar qualquer sinal de rotação, diferenciando-se completamente de um tornado comum. Antes que a ciência compreendesse esse mecanismo, os danos causados por essas correntes descendentes eram frequentemente atribuídos a tornados fracos ou fantasmas. Foi apenas após a análise minuciosa de florestas devastadas e áreas urbanas destruídas que os pesquisadores notaram uma diferença crucial na disposição dos escombros. Enquanto um tornado deixa um rastro de destruição circular e retorcido, onde os objetos são lançados em direções caóticas, a microexplosão deixa um padrão divergente, como uma estrela desenhada no chão. Todos os troncos de árvores, telhas e detritos apontam para fora, afastando-se do ponto central do impacto. Esse mapa de destruição revelou que o inimigo vinha diretamente de cima. A física por trás desse fenômeno revela que a água desempenha um papel duplo e contraditório na atmosfera. Por um lado, as gotas de chuva ajudam a arrastar o ar para baixo através do atrito físico direto durante a queda. Por outro lado, a evaporação dessas mesmas gotas resfria o ambiente, gerando a diferença de densidade necessária para alimentar a aceleração. Quando esses dois fatores se alinham perfeitamente, o resultado é um jato de ar que se comporta como um fluido superdenso.
Esse mecanismo explica por que algumas das tempestades mais destrutivas ocorrem em regiões áridas ou durante períodos de calor intenso, onde o ar próximo ao solo está muito seco. A chuva que começa a cair das nuvens altas evapora antes mesmo de tocar o chão, um fenômeno conhecido como virga. Embora a água não chegue à superfície, o resfriamento severo ocorre da mesma forma. O ar frio, invisível e extremamente pesado despenca através da atmosfera seca, gerando ventos devastadores na superfície sob um céu que muitas vezes nem sequer registra uma gota de chuva. A ausência de água líquida no chão esconde a aproximação de um impacto físico iminente. O verdadeiro perigo desse martelo invisível, contudo, não se limita ao que ele destrói no solo. A escala do impacto se torna catastrófica quando essa força interage com a tecnologia humana em pleno voo. Durante décadas, aeronaves modernas caíam misteriosamente durante pousos e decolagens sob tempestades aparentemente normais. Os pilotos relatavam uma perda súbita de sustentação que os empurrava contra a pista, sem que os motores pudessem reagir a tempo. A ciência descobriu que uma aeronave que atravessa uma microexplosão entra em uma armadilha aerodinâmica perfeita. Ao se aproximar do centro da coluna descendente, o avião encontra primeiro um forte vento de proa, que sopra de frente. Esse vento extra aumenta temporariamente a sustentação das asas, fazendo a aeronave subir de forma inesperada. Para compensar essa subida, o piloto ou os sistemas automáticos reduzem a potência dos motores. No entanto, segundos depois, o avião cruza o centro da microexplosão, onde o vento sopra diretamente de cima para baixo, esmagando a aeronave em direção ao solo. Logo em seguida, ao sair do centro, o vento muda instantaneamente para vento de cauda, soprando por trás. Essa mudança súbita remove o fluxo de ar necessário sob as asas, eliminando a sustentação. Com os motores operando em baixa potência devido à correção anterior, a aeronave perde a capacidade de voar e cai como uma pedra. Esse ciclo de forças opostas revelou que a atmosfera pode criar barreiras dinâmicas invisíveis que superam a engenharia de controle mais avançada do planeta. Essa dinâmica nos força a encarar o ar não como um espaço vazio e inofensivo, mas como um oceano de fluidos pesados em constante busca por equilíbrio térmico. A atmosfera terrestre carrega bilhões de toneladas de água e gases que se movem de acordo com leis termodinâmicas rígidas. Quando acumulamos calor excessivo na superfície e ar frio nas camadas superiores, criamos uma represa invisível de energia potencial. A microexplosão é o rompimento repentino dessa represa. O limite da nossa segurança reside na nossa incapacidade de prever exatamente onde e quando essa coluna de ar vai desabar. Radares meteorológicos comuns muitas vezes falham em detectar a formação inicial da corrente descendente porque o processo ocorre de cima para baixo, em uma escala de tempo rápida demais para os sistemas de varredura padrão. Quando os sensores na superfície registram a variação de pressão, o martelo de ar já iniciou sua queda livre. Os meteorologistas dependem agora de sistemas de radar especializados, baseados no efeito Doppler, capazes de medir a velocidade das partículas de poeira e água em tempo real, tentando antecipar a assinatura invisível do ar que cai. Mas mesmo com a tecnologia mais avançada, o tempo de aviso entre a detecção e o impacto no solo é medido em poucos minutos. A atmosfera opera em um ritmo que ignora os nossos prazos de evacuação ou preparação. Um ambiente calmo e silencioso pode ser transformado em um cenário de destruição generalizada antes mesmo que soe qualquer alerta. Quando observamos uma tempestade se aproximando no horizonte, nossa atenção costuma ser atraída pelo brilho dos raios ou pelo movimento circular das nuvens. No entanto, o maior perigo pode estar na massa invisível que cai silenciosamente no centro da chuva. A força de uma microexplosão nos lembra que a gravidade atua sobre tudo, inclusive sobre o ar que respiramos. O vento não precisa girar para destruir, ele só precisa cair.
Em um piscar de olhos, a coluna invisível encontra o chão, provando que o próprio céu acima de nós pode se transformar em um teto pesado demais para a terra suportar.